grande parte dos empresários, a maioria não consegue nem ter lucro. 80% quebra. E dos 20% que não quebram, talvez 10% fica andando de lado. E 10% tem lucro. Mas 0,1% constrói valor, constrói riqueza, constrói equity. Então, a melhor mentalidade do empresário não é ele trabalhar para ser funcionário do seu próprio negócio. Porque o modelo industrial criado na Revolução Industrial do século XIX, no final do século XIX, criou o modelo de escola que a gente conhece. O modelo de escola, um senta atrás do outro, uniformizado, sinal. É um modelo industrial. Exato. Por quê? Porque a Revolução Industrial, o início do capitalismo, trouxe a necessidade de você preparar a mão de obra para a indústria, para o mercado de trabalho. E tá tudo certo, cara. O mercado de trabalho é importante, a gente contrata, nós temos vários funcionários. É importante, o mercado de trabalho ele é importante. Mas se o empresário decidiu, por livre e espontânea vontade, não fazer parte desse mercado de trabalho, ele precisa ter uma outra mentalidade. O problema não é você ter uma carreira numa empresa. O problema é você decidir ser empresário, mas manter o pensamento, o padrão de pensamento de uma carreira do mercado de trabalho. Porque senão ninguém pensa no estratégico, né? Você tem que sair do mercado de trabalho e você tem que pensar de outra forma. Claro, ele precisa jogar um jogo diferente desse. Porque se é para ser empregado do seu próprio negócio, eu dou um conselho para a pessoa. Seja empregado de alguém, é melhor. Porque você vai trabalhar numa outra empresa. Para ter o salário não vai ter o risco. Você vai ter salário, você não vai ter risco, você vai ter 13º, você vai ter fundo de garantia, você não vai ter o risco. Agora, o cara resolver ser empregado dele próprio, você entendeu? Então ele não vai ter 13º, não tem hora extra, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nada e ainda tem um risco. É melhor trabalhar para outra pessoa. Então se o indivíduo decidiu ser empresário, então é melhor que ele faça o quê? Tenha um padrão mental diferente. Ah, mas Flávio, mas isso só funciona para quem já é grande. Não, você tem que ser desde o início. Ainda que você ainda esteja vendendo o almoço para comprar a janta, numa fase da sua vida, e todo empresário tem essa fase, é preciso entender que eu estou construindo riqueza e não lucro. Vou explicar um pouquinho mais. Vamos imaginar aqui que esse meu celular fosse uma impressora. E essa impressora imprime 1 milhão por ano. E é uma impressora... só uma suposição. Tá bom. Nós estamos aqui eu falando... sou ótimo de imaginação. Estamos aqui publicamente falando, não é? Ao vivo ainda. Ao vivo ainda. Imagine que o Banco Central criou um produto que seja uma impressora para imprimir dinheiro. E é legal, sabe? É um faz de conta, tá, gente? É um faz de conta, é só uma imaginação, um exercício de imaginação. E essa impressora é capaz de imprimir R$1 milhão por ano. Okay? Por quanto o Banco Central poderia vender essa impressora? Quanto você pagaria numa impressora que imprime R$1 milhão por ano? Quanto que eu pagaria? É. Muito mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Muito Quanto? mais. Vamos imaginar aqui, cara. Você pagaria quanto? 1 milhão por ano. Você pode comprar umas 10, se você quiser. Que eu pagaria? Quanto você pagaria nessa impressora que imprime R$1 milhão por ano? Eu olhar o histórico para trás dela, se ela está imprimindo já há um bom tempo. Está imprimindo 1 milhão por ano. Há vários anos. Há vários anos. E ela tem uma previsão de não deteriorar pelos próximos 50 anos. Então, no mínimo 5, 6 milhões você vai disposto a pagar. Você estaria disposto a pagar 5, 6 anos? Sim. 5, 6 anos. 5, 6 vezes. Sim. Mas, no mínimo. Mas o Banco Central não. Posso vender por 10 milhões, 10 vezes. Ele poderia também. negociar. Talvez pagasse também? Pagaria também. E aí talvez você pagasse, tentasse criar uma forma dela imprimir 1.200 de repente, melhorando o formato. Ou quem sabe você botaria painel solar para não consumir energia. De repente você tentar criar alguma coisa dela de ser mais eficiente. Sim. E você melhorar o teu ROI. Exato. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Uma empresa que gera lucro é como uma impressora que imprime dinheiro. A maior riqueza não está no lucro. A maior riqueza está no valor da impressora. Uhum. O nome disso se chama equity. Tem várias formas técnicas de você calcular o valor de um negócio. Já a mais conhecida se chama Discounted Cash Flow, DCF, fluxo de caixa descontado, que você projeta para frente e traz para valor presente descontado, com taxa de risco, taxa de juros, custo de capital, etc. e tal, não é? Aí você tem um valor. Uhum. Geralmente vai variar entre 7, 8, talvez até 10 vezes, dependendo do momento do mercado. Depende de várias mercado pré-pandemia 20. Depende de muitas coisas, não é? Mas o ponto é o seguinte: a maior riqueza está na construção do valor da sua impressora. A maior riqueza não está na gorjeta. O lucro é a gorjeta. E gorjeta é bom. Eu gosto de lucro, gosto de dividendo, quando pinga ali na minha continha. Geralmente você manda no meu Pix, ó, Feliz Natal. Sim. Não é? Eu adoro receber Feliz Natal. Não é? Mas o maior valor é a construção. O maior valor está na construção dessa riqueza. Então, um empresário... Aí alguém pensa, mas isso é para empresário grande. Não. Nós acabamos de abrir um negócio agora, esse ano, e a gente está construindo o equity desde o primeiro dia. Já falamos com o banco, já falamos com o fundo, desde o primeiro dia. Não é por ser grande ou pequeno.
É por ter ou não ter esse conhecimento, entendeu? Só foi capaz pela expertise em modelagem de negócios, senão... Expertise em modelagem de negócio. Mas para começar a falar em modelos de negócio, eu preciso desintoxicar a cabeça do empresário Da gorjeta. da gorjeta. Porque ele acha que ele trabalha pela gorjeta. Ele acha que ele trabalha pelo lucro. Sabe por que eu digo isso? Porque eu trabalhava pela gorjeta. Eu só fui entender esse troço 13 anos depois, Caio. Foi naquela passagem do teu livro quando o Wizard te ofereceu Exato. 200 milhões? Exatamente. Foi ali que eu comecei a pensar nisso. Porque eu lembro quando ele fez a proposta de 200 milhões, eu falo isso no meu livro, eu recebi uma proposta de 200 milhões, eu tinha 36 anos, a gente tinha 13 anos de mercado, em 2008. E quando ele botou uma proposta de 200 milhões, eu tava ali conversando com ele, olhando pro número que ele escreveu, assim, 200 milhões. Qual que era o EBITDA na época? Era 25. Ele me tinha uma proposta decente, de 8 vezes, mais ou menos. Não é? E aí, quando eu vi aquilo, eu não fiquei pensando, nossa, 200 milhões, pô, será que é bom, será que é ruim, será que é muito, será que é pouco? Eu não fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, assim, miserável. Como é que ele tem esse dinheiro? A primeira coisa que eu pensei... Primeira coisa que passou na minha cabeça, como é que ele tem essa grana, cara? Ele não tinha essa grana, ele tinha um sócio, era um banco, então eu não entendia como era esse jogo. Mas ele começou a falar aquilo, primeiro, como é que ele tem essa grana? Segundo, eu pensei, por que é bom isso pra ele? Se o meu negócio só deixa 25 milhões de... Por que isso é bom? Aí a terceira coisa, o que ele tá vendo que eu não tô vendo? Por último, não entendo esse jogo. Ele tá jogando um jogo diferente do meu. E aí eu terminei e falei, olha, tua proposta é muito boa. Eu não tinha nem pensado na proposta. Tava pensando nessas 4 coisas que eu falei. Falei, mas eu preciso de 30 dias pra pensar. E eu pedi 30 dias pra quê? Pensar na vida. Pensar na vida. Eu não queria pensar na proposta. Eu queria primeiro entender, cara, que jogo esse cara tá jogando. E aí eu fui procurei algumas pessoas, é um método que eu gosto, eu vou conversar com pessoas que entendem, e aí eu selecionei 5 pessoas para conversar, 2 sabiam muito, e eu consegui entender o jogo. Cara, ele joga outro jogo. Um jogo que eu não sabia nem que existia. Naquele momento foi como se tivesse tirado umas vendas dos meus olhos, porque eu enxerguei o que eu não sabia que existia. E aí eu achei muito interessante esse jogo, o jogo do equity, e aí eu falei... Voltei lá no almoço 30 dias depois e agradeci, olha, nós não vamos vender. Não vamos vender, é uma decisão que já está tomada, obrigado, e acabou, fim de papo, 2008. Eu fui vender em 2012, eu voltei a conversar com ele, com o Carlos, e um outro candidato a comprador que era a Abril Educação, na ocasião. E a gente acabou fechando com a Abril Educação, mas a gente voltou a conversar 4 anos depois. Só que o patamar era outro, não era 200 milhões, eram 960 milhões de reais. Mais de um bi, Guilherme Meng falou. É mais de um bi, porque mais o caixa, é verdade. 960 foi a transação, mais o caixa que a gente retirou. Muito modesto, sempre, nunca Não, exatamente. Nunca aumenta. Não, eu diminuo, eu prefiro diminuir. Deu mais de um bi 100, se você considerar o caixa. É que assim, é verdade, é dinheiro que eu te dei. É dinheiro que eu te dei. Dinheiro no caixa vem de 1 para 1, né? Não vem exatamente, mas é isso. Sim. Né? Então veio, aí foi mais de um bi e 100 a transação total. 960 foi a transação só de equity, mais o caixa que a gente distribuiu. Né? E daí o que acontece, Caio? Cara, 5 vezes mais, 4 anos depois, entendeu?